Boa noite. Nós vamos iniciar neste primeiro momento, que é sempre importante que vocês forem aprender Libras, preparar a musculatura das mãos e dos braços. Então, enquanto aluno, enquanto profissional, enquanto estudante, fazer o que a gente chama de pré-aquecimento, esticando o braço, contando de 1 até 10, colocando o polegar também para cima. Conta de 1 até 10, estica, força a musculatura para cima e para baixo, de uma mão e da outra. Esse é um movimento. O segundo movimento você pode fazer, como está colocado, com a mão em A, libera o dedo mindinho, o anelar, o dedo médio, indicador e polegar, e depois, do jeito que abriu, você fecha. Abre e fecha. O movimento que a gente quer é esse aqui, abrindo e fechando, abrindo e fechando, para ter justamente com esse movimento eu poder fazer alguns sinais, como o sinal de terra, o sinal de bonito, tá? O outro você segura a mão em S, você completa e libera, indicador, médio, anelar e solta. Faz isso. Na realidade você vai usar só uma mão. Sinal de quanto? Dinheiro? Quanto? Eu pago. Para pagar, este. Não vai, são variações que eles fazem, mas... E solta o dedo. Só sem o dedo fechado é o sinal de pagar. Com o dedo soprando, comprar e pagar. Tá? Então, só para exercitar esses movimentos, então vamos iniciar a nossa apresentação. A proposta das lives serão sempre com esse tema principal: sociedade bilíngue, acolhimento e proteção da vida. Orientações aos cuidados e assistentes das crianças surdas, pais, profissionais de educação e saúde, babás, etc. Bem, a partir dessa reflexão, a ideia que a gente tem é orientar aos pais como cada um deles pode, pais com crianças surdas, pode interagir melhor com seus filhos. E a gente traz de imediato este slide. Ninguém sabe essas palavras que estão em cima, em árabe ou outras línguas. E o que quer dizer isto? É a mesma situação de uma criança surda na escola, quando o professor chega e pergunta: qual o som dos animais? A criança surda profunda tipo 2, ela não vai escutar o bé, o au-au, o ouriço da cobra, o miau do gatinho. Ele vai apenas saber que faz abrindo a boca, e a gente vai dizer o que é o som, mas ela não escuta. Então fica uma aprendizagem forçada, fica uma aprendizagem do qual ela não vai interagir com a situação. Então fica muito estranho. Muitas vezes, se cobrar, eu trago isso porque uma vez eu peguei a questão de prova de uma sala com crianças surdas, a professora está perguntando qual o som dos animais. Se a criança não escuta, como é que ela vai construir esse conhecimento? Vai ser puramente decorado, vai ficar mais difícil. Então, só para vocês entenderem, uma reflexão em cima de como está o modelo de escola. Mas vamos aprofundar um pouquinho ao que eu quero trazer hoje. Para você ter fluência em Libras, e a proposta da nossa live de hoje está lá escrito: classificadores, marcadores, ponto referencial e fé cênica, eu venho trazer para vocês uma construção que foi feita ao longo de décadas em cima do que vem a ser a fluência em Libras. Muito se discute, muito se fala em relação à fluência em Libras, porém, é preciso que para eu ter a fluência, eu tenha, trazendo palavras da musicalidade, cadência, ritmicidade, harmonia. Vamos pegar essas três. Como eu vou poder trabalhar assim? Imagine, tem surdos que faz isso. Imagine você
de nós ouvintes. Iniciando no curso a gente já começa assim, mas depois a gente muda. Mas imagine você. É um medo, a ansiedade, a angústia. O início da aprendizagem vai ser dessa forma para alguns. Mas o que é que a gente busca? Ritmicidade, harmonia. Trazendo essa fluência, esse ritmo, essa cadência, essa harmonia dos movimentos da mão e das duas mãos. Aí vem proporção. Na hora que eu estiver fazendo uma construção, por exemplo, de um cenário, e eu colocar neste espaço o que eu vou trabalhar, se for dizer que eu tenho uma casa e fizer a casa aqui, e aí eu tenho um carro, e eu botar o carro aqui, eu botei o carro em cima da casa. Então eu não fiz a proporção. Se eu tenho esse espaço, que é o meu espaço de comunicação, neste espaço eu vou colocar a casa aqui e o carro aqui. Aí eu consigo colocar essa arrumação. Vocês conseguem perceber isso? Tá? Na organização espacial, eu estou distribuindo exatamente isso. Numa multidimensionalidade, porque eu vou usar vários elementos. Eu vou passando isso para vocês em seguida. Então, o que serão esses classificadores que a gente vai trabalhar? Na literatura, vocês vão encontrar que os classificadores, eles se distribuem em 3 tipos. Para objeto, para pessoa, para animal. Está na literatura. Depois de uns estudos que a gente vem fazendo e com pesquisas e avançando nas investigações, vejam que está diferente aí a palavra natureza e ambiente. Lá na frente eu vou trazer um slide só sobre classificadores. Mas eu não posso jamais dizer que um tsunami, que vem com a onda e derruba e devasta tudinho, jamais o tsunami vai ser objeto, pessoa ou animal. Então, esse estudo, esses livros que trazem de Libras, só com isto, objeto, pessoa, animal, não atende às necessidades de se trabalhar fluência em Libras, trabalhar os classificadores em Libras. Em termos de marcadores, nós vamos também trabalhar a questão da dimensão, volume, forma, altura, largura e o local. Marcador não vai dizer só o local. Se eu tenho, por exemplo, uma caixa, essa caixa vai ser grande, vai ser menor, vai ser pequenininha. Então eu vou dar a dimensão dela, eu vou dar a altura, tá? Vou dar o peso. E aí eu vou fazer justamente o que já vem logo lá na frente, a fé cênica. Pesada. Então eu vou fazer a expressão facial. Eu vou incorporar como se eu estivesse de fato carregando a caixa. No ponto referencial do objeto do narrador, isso vai variar. Eu costumo fazer uma brincadeira em sala de aula e eu pergunto aos alunos, aqui a gente não tem alunos para perguntar neste momento exato, mas se eu, por exemplo, tiver um cachorro, eu colocar ele aqui, se tem um elefante, colocar ele aqui, veja, vou logar para vocês verem. Aqui a mão está menor e aqui a mão está maior, mas eu vou colocar assim. Quem é o cachorro? Quem é o elefante? Algumas pessoas, e a maioria diz que o elefante está na mão maior e eu vou ter que retrucar, vou ter que dizer, pense direitinho. Sim, mas o cachorro é menor, o elefante é maior, sim. Mas se você estiver mais próximo do cachorro, ele fica bem grande e o elefante fica bem pequenininho. Como a gente vê o avião? Lá no céu a gente coloca o avião aqui dentro. Então é justamente o ponto referencial do objeto do narrador que vai variar a forma como eu vou apresentar para o surdo. E isso muda alguma coisa? Muda na construção do cenário. Porque o cenário vai ser construído aqui. Então um professor de geografia, como é que ele vai falar de um morro? Como é que ele vai falar de uma cachoeira? Como é que ele vai falar de um vale, de uma planície, de um rio? E o intérprete vai colocar exatamente tudo isto neste cenário. Então ele tem que ter proporção, ele tem que ter dimensão, ele tem que ter organização. Muitos vídeos meus já foram colocados
trazendo essa construção, que eu vou passar também para vocês depois, para vocês poderem perceber isso. Então vamos para o próximo slide, para a gente entender. Por que eu preciso de fé cênica? Eu preciso justamente para transmitir fidedignidade. Eu tenho que construir um cenário e tenho que fazer com que o nosso aluno, a nossa criança, nosso filho, com quem a gente cuida e trata, a criança surda, ela entenda que a expressão facial é fundamental, é importantíssima. Então eu tenho na tela aqui um amigo nosso, ele é do INES, o Leandro, que nós trouxemos uma vez, certa vez para Recife, e ele está usando uma máscara. O que vem a ser essa máscara? Envelope de papel, você corta, coloca na cabeça e coloca o bichinho na frente. Tudo que ele fizer é aquele bicho que está sendo referência. Eu vou trazer só um exemplo que eu trouxe, que eu vou mostrar aqui para vocês. Está aqui. Eu coloco a máscara. Está aqui. Vocês podem ver que tem um patinho, mas ficou longe para a criança. Se for um espaço pequeno, dá. Então eu trago uma outra situação. E aí você, nota, eu não trouxe colado, mas você pode trazer, você pode colocar colado ou preso com clips, novamente aqui. E aí eu agora tenho uma galinha. Então eu vou incorporar o animal. Quando eu for contar uma história, eu vou ter um cenário atrás. Esse cenário vai ser característico de uma granja, do sítio, do que for, da casa da galinha, ou da família, o que for. E vou incorporar o animal. Se eu estiver falando deste animal, eu vou ter que fazer o quê? Isso não é sinal de galinha. O sinal de galinha é este. Então eu vou colocar a galinha, o sinal de galinha, e aí eu faço o movimento. Aqui eu vou estar incorporando como a galinha faz. Isso é expressão facial corporal? Apenas? Não, porque a galinha faz e puxa com as asas os ovos e incorpora aquela situação. Então, você vai contar a história realmente como ela se dá. Isso chama-se máscara para trabalhar com. Então, eu trouxe outras imagens que você pode usar. O pato que estava lá, ele estava em pé. Então, se o pato está em pé, tá? O pato, ou alguns fazem sinal de pato, pato. O pato não é esta a configuração do pé dele. O pato, aqui, ele está andando. Porém, se ele estiver nesta condição dentro d'água, ele não vai estar assim, ele vai estar assim. Então você vai ter que incorporar a situação que o pato tem, que o animal tem, contando a história, a narrativa, incorporando essa situação. Isso é o que a gente vem a chamar de fé cênica, construindo todo um cenário e toda a situação. Se eu tenho, por exemplo, todos vão dizer, cachorro, tá, cachorro. Sinal de cachorro, mas eu tenho dois tipos de cachorro. Se eu estiver usando a história para falar dos dois tipos, eu vou ter que usar duas máscaras. Coloco uma, faço de um, coloco o outro, faço do outro, ou chamo outras pessoas para poder participar da história. Eu preciso da máscara para contar a história, contação de história para a criança surda. Tudo bem? E aí a gente teve justamente o professor com os alunos, cada um utilizando a máscara e fazendo a sua apresentação. É importante isso? Sim. Vejam aqui nesse slide, nós temos dois surdos, que é o Maurício e o Jarison. Eles estão contando uma história, colocando o cenário atrás. Aí você vai entender do que ele está falando. De uma formiga que está comendo capim, ou que está comendo... Você vai saber do que ele está se comunicando. Isso é importante. O cenário vai trazer para a pessoa. Então vocês vão ter que fazer um cenário construindo a situação. Mais um, por exemplo, ele está colocando a mão. Ah, mas está telefonando, tá? Mas está falando sobre justiça eleitoral. Então o tema que estiver sendo trabalhado vai ser sobre justiça eleitoral. Então é isso importante para vocês terem a ideia do que representa o cenário na construção
da comunicação, da fluência, para o surdo entender e não ficar sinal solto. Ele tem que saber de que se trata. Aqui são várias situações que já foram passadas, junto com esse grupo que eu participei também. Então veja que tem um com um navio que afundou. Ele está contando a história do navio, então ele vai contar do barco, ele vai dizer que ficou de lá, ele vai construir, vai trazer toda a abordagem com os sinais, apresentando fé cênica, expressões faciais e corporais, o diálogo, fluência, construindo a narrativa. A partir daí, que é onde eu quero chegar agora, nós temos o quê? Ninguém diga agora uma bola. Não. Vou fazer como a gente constrói, ou melhor, como a criança surda constrói a comunicação. Na hora que eu seguro, vamos trazer aqui, está aqui, não é a mesma cor, mas serve. Vejam, eu tenho um objeto fixo, concreto, está aqui. Eu tiro ele da mão e coloco aqui. Mas eu tenho agora um outro objeto. Também não é o mesmo, mas dá para trabalhar. Tiro ele da mão e fico aqui. Um foi assim, o outro foi aqui. Voltando, um foi aqui e o outro foi aqui. Qual o sinal de bola, finalmente? Este, que é o mais comum. O tamanho desta bola, este. O classificador é o mesmo. A marcação do tamanho é menor. Então, qual é a diferença entre classificador e marcador? O classificador vai ser a configuração que eu vou usar e o marcador vai ser a dimensão, a proporção, o tamanho, neste caso, que eu vou fazer para poder saber se eu quero. Então essa criança que quando ele tiver ele não vai esperar a bola grande, a gente vai ensinar para ele a bola grande, mas ele já vai direto e busca para ele. Ele quer a bola para ele. Então se você parar para refletir, ele está dizendo, está vendo aquela bola? Eu quero para mim. Quais os sinais que ele usou? Bola para mim. Na língua portuguesa a gente vai construir. Está vendo aquela bola? Aumenta mais ainda. Em cima da prateleira. Aumenta mais ainda. Azul. Eu quero que você entregue ela para mim, por favor. Isto é uma construção da língua portuguesa com a pessoa ouvinte. Mas para o surdo, não. Para o surdo é bola para mim. Rápido, direto, objetivo. Tá? Então é olhar, apontar e querer. É minha. Esta bola é essa daqui. Se ele fizer essa bola aqui, ele vai estar fazendo a menor. Se ele souber a diferença. Mas se ele não souber, vocês, pais e mães, e cuidadores e educadores, é que vão ter que mostrar a diferença. Eu preciso que vocês façam exatamente esta percepção para entender que o surdo, ele precisa aprender a falar em Libras também. Libras nunca foi, nem nunca será uma língua natural para a criança surda se ela não tiver um ambiente bilíngue com os pais. Todo mundo falando em Libras, ele vai entender e naturalmente ele vai absorver como língua portuguesa. Mas ele não tem audição. Então a gente vai ter que trabalhar uma coisa chamada L1 para ele, que é a língua em sinais. E não oralizar. A bola para mim. Esse é um ponto. Agora vamos fazer uma observação a mais. Eu vou me seguir hoje. Hoje eu vou tentar direcionar aos slides que eu me programei para trabalhar. Para justamente a gente não desviar muito e
fundamentar mesmo a questão dos elementos da Libras. Ainda há pouco nós estávamos com essa bola, foi esta, tá? Só que agora eu tenho esta bola. Como eu vou representar esta bola? Ah, mas ela está murcha. Eu já sei. Não adianta falar. Como vai ser o sinal aqui? Se esta é a bola cheia, na sala de aula eu iria ter a parte. Vamos esperar, vamos ver quem vai chegar, quem vai acertar. Aí a gente está interagindo. Aqui não adianta demorar. É passar isso para vocês e vocês já perceberem e fazerem aí. Vocês façam aí, por favor. Está aqui. Vamos ver quem foi que acertou. A bola. Veja o meu rosto chupado, mostrando que está reduzida. E a mão mostrando que está. Se você fizer isso, está certo? Vamos pensar. Será que a bola, com 3 paredes de borracha, você consegue fazer isso aqui? Não. Então é esta bola. Isto aqui. Você faz isso. Porque você tem que ser fé cênica. Você tem que fazer a construção exata da situação. Você não pode ficar... Ah, mas eu vi o surdo fazendo isso. Porque não ensinaram a ele. Eu disse a vocês ainda há pouco. O surdo tem que aprender Libras também. Não é porque é surdo que... Não é a surdez que vai dar um diploma lindo e maravilhoso para ele dizer que ele pode ensinar Libras. Muito menos dizer que ele é fluente em Libras. Não. Tem que estudar, meu amor. Tem que estudar. E tem que estudar esses detalhes. E quem vai dar esses detalhes inicialmente são os pais. E depois deveria ser os professores. Mas aí é outro problema na escola que eu não vou direcionar agora. O foco nosso é para ajudar os pais que vão trabalhar exatamente todo esse conhecimento ao longo da vida da criança.